E aí pessoal, tudo beleza? Voltamos para mais um Tecnologia Aberta TV. Um pouco atrasado, eu sei, a gente falhou na última semana. Esse vídeo que vocês estão vendo agora era para estar disponível na semana passada, mas graças a eu ter me perdido aqui nos backups, né, de transferir arquivos da câmera para um computador, depois para outro, acabou que eu me perdi nos arquivos e perdi a parte principal. Então, gravando novamente hoje. Esse vai ser o nosso primeiro review no canal Tecnologia Aberta. A gente vai falar sobre uma distribuição e eu escolhi a distribuição Triskel, até porque é uma distribuição que é dita como 100% livre, ou seja, ela não tem em seus repositórios, tanto na instalação quanto em seus repositórios para instalação posterior de programas, nenhum software proprietário. Ele é baseado no Ubuntu, no entanto ele retirou toda aquela parte que seriam blobs, drivers e companhia que seriam fechados. Lógico que isso tem os seus prós e tem os seus contras. Isso eu vou mostrar um pouco agora conforme esse review que eu vou mostrar para vocês. Nesse review ele não vai se resumir simplesmente a eu chegar aqui e falar o que eu achei do sistema, mostrar um pouco a cara do sistema e tudo mais. Não é bem isso a ideia. Lógico, nessa primeira parte a gente vai falar um pouco sobre minhas impressões, depois logo desde a instalação até a utilização do sistema, mas a gente também vai adotar agora um sistema de benchmark para todos os reviews que a gente fizer. O computador utilizado nos reviews vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser sempre o mesmo notebook. Eu não vou fazer alterações de hardware nele, vai ser o que a distribuição tiver, eu vou instalar, fazer esses benchmarks e a gente vai ver o que o benchmark vai falar para a gente sobre o sistema. De imediato eu estou usando o benchmark da Phoronix, então se alguém tiver alguma outra sugestão de um outro benchmark, estamos abertos, os comentários estão aí para vocês falarem para a gente. A gente vai usar sempre o mesmo comando para fazer esse benchmark, então eu vou deixar esse comando também na tela para vocês poderem fazer o mesmo com vocês, aí no computador de vocês. E vai ser sempre o mesmo que eu vou tirar em todas as distribuições. Também, a exemplo do próprio benchmark, se vocês acharem que eu devo colocar alguma opção a mais no benchmark, fica a critério de vocês falarem e dizer o porquê que eu deveria colocar uma opção a mais, ou quem sabe até retirar uma das opções que eu já botei. Eu vou falando aqui para vocês enquanto vocês vão vendo algumas imagens do sistema aí na tela. A primeira coisa que me chamou a atenção foi na hora de rodar o Live Install, né? O pendrive que eu preparei então para fazer a instalação. Ele já começou com o Orca ativo, o que eu não acho um defeito, afinal de contas qualquer um vai poder utilizar o sistema. No entanto, durante a instalação então ele vinha falando tudo o que vinha acontecendo. Eu desativei isso durante a instalação. Na primeira inicialização no sistema, o Orca continuava habilitado. Eu desabilitei ele na tela de login, entrei no sistema, ele continuava habilitado. Só então, na terceira vez que eu desabilitei ele, que ele realmente parou de funcionar, né? Parou de iniciar junto com o computador. Foi, digamos assim, inconveniente ele continuar ativo depois de tantas vezes que eu já tinha desativado. Mas a opção até é, digamos assim, útil, principalmente na hora da instalação. Obviamente eu tive problemas com a placa sem fio, ela não foi detectada, né, devido à placa ter driver proprietário e esses drivers então não estão disponíveis nos repositórios do Triskel. Eu teria a opção de fazer a troca da placa, no entanto o computador não é meu, eu não posso fazer esse tipo de troca, né? E também foi me sugerido usar um dongle, acho que é assim que se fala, um dongle, para que tiver acesso wireless. No momento isso não é opção, então eu fiquei somente com a rede cabeada, que para minha sorte não, né? Na verdade, já pensando nisso, eu tenho pontos de rede física aqui no estúdio para fazer esse tipo de teste. Então que fique bem claro, esse não é um problema do Triskel em si, na verdade ele está sendo condizente com a proposta que ele mesmo faz de não ter drivers proprietários. Eu posso livremente agora instalar um driver proprietário para essa placa de rede, né, para essa placa wireless, mas aí eu vou estar jogando fora o principal da distribuição, que é ser livre de fato. Uma outra coisa que me incomodou foi o touchpad, né, o mouse, o controle do mouse pelos dedos. Ele, por padrão, ele não vem habilitado o tap. Você vê no vídeo do que eu estou me referindo, né? Então obrigatoriamente eu tinha que clicar com o touch, como ele não tem um botão físico, o touch inteiro é um botão, fica incômodo fazer isso. Os dois cliques, então eu usava os dois dedos e dava um clique no touch inteiro. É só incômodo, mas isso em configuração é resolvido.
Só marcar lá para pro clique ser ativado, então volta tudo ao normal. Apenas a configuração padrão me desagradou um pouco, mas isso não quer dizer que a distribuição seja ruim por causa disso, né? Uma outra coisa que não funcionou, mas eu também só confesso que eu não fui nem um pouco atrás, é a tela sensível a toque, né, que esse notebook tem tela sensível a toque. Ela não funcionou, não deu nem esboço de funcionamento. Mas confesso, não fui atrás de informação para ver se eu tenho como ativá-la sem um driver proprietário. LibreOffice está numa versão bem antiga, ele está na versão 4.2, nós já estamos na versão 4.4 ou 4.5, nem eu lembro direito. Ele já está bem atrasado, tem alguns bugzinhos aí que eu já passei que estavam nas versões anteriores, que não foram corrigidas ainda. Novamente, eu posso baixar também, mas pelos repositórios do próprio Triskill não tem. Já fiz todas as atualizações, estou com os repositórios que teoricamente teriam os aplicativos mais atualizados, estão habilitados, mas não tive sucesso com isso. O navegador utilizado, né, para navegar a internet é uma versão aberta do Firefox, que há pouco eu descobri o porquê, na verdade, que ele usa uma versão diferente e não o Firefox em si. É por causa do repositório de add-ons, né, os plugins, que neles tem alguns plugins que podem ser proprietários, não há uma obrigatoriedade de eles se manterem livres, e como ele disponibiliza essa possibilidade, então não é considerado 100% livre. Por isso é utilizado uma versão que não teria isso. Da mesma maneira, o Thunderbird também é utilizado uma versão open source dele, pelo mesmo motivo. Eu só achei chato que eu fiz a instalação pelo terminal, eu dei um apt-get install Thunderbird, ele instalou o Thunderbird, na hora de eu procurar o aplicativo não se chamava Thunderbird, então pode gerar uma certa confusão por causa disso. O nome do pacote se chamava Thunderbird, mas não era de fato Thunderbird a ser instalado. Lembrando que ele vem com o Evolution instalado, só que o Evolution já tem uma grande história de ser ruim mesmo, ele tem péssima interpretação de HTML. Seguido, o que vinha na tela não era o que o pessoal tinha mandado, mesmo sendo HTML 100% validado, ele não mostra exatamente o que a gente quer na tela. Então o Evolution eu já descartei de vez como cliente de e-mail, por isso que eu fiz a instalação do Thunderbird. Ele já vem com uma carteira Bitcoin, que por enquanto eu não utilizo e não vejo ainda no futuro breve eu utilizar, mas ele já tem disponível uma. Vem instalado o GIMP também, que o Ubuntu, por exemplo, já abandonou na instalação padrão, está nos repositórios, mas o Triskill então já ainda traz isso como padrão, que eu vejo como um ponto bem positivo. Pelo menos para mim, eu sempre utilizo o GIMP, é uma coisa que eu sempre instalo. E outras coisas tiveram programas também bem desatualizados. A própria versão do Firefox e do Thunderbird foi instalada, não são as últimas versões e nem as penúltimas. Estão bem um pouco mais para trás no quesito versões, mesmo com os devidos repositórios para versões mais atualizadas. Por fim, eu não vi assim um diferencial produtivo que me fizesse mudar hoje para o Triskill. O diferencial dele mesmo é filosófico, porque ele utiliza realmente só ferramentas livres. Se você quiser utilizar algo que seja 100% livre, o Triskill é uma das principais opções hoje em dia, mas eu diria que não seria para o público em geral ainda. Ou a pessoa tem que estar muito alinhada com eu ouvi até umas pessoas falando teologia, foi até no próprio Opencast, mas com a ideologia do software livre, tem que estar muito alinhada para o Triskill atender 100%, né? Agora, se for hoje para utilização de mercado, ainda não é possível por questões de drivers mesmo, que você vai, volta e meia você vai cair com hardware, que você vai precisar de um driver proprietário. Às vezes você tem a opção, às vezes você não tem a opção de mudar, né? Se você não tem a opção de mudar, o Triskill não entra na sua lista com certeza. Se você tem a opção de mudar, beleza, daí ele já entra, porque o resto do sistema é o mesmo sistema dos outros Linux que nós teríamos, mas 100% livre. E para finalizar, o último ponto assim que eu acabei achando meio chato é que as traduções dele não estão 100% em português. Muitos programas estão parcialmente em português, o próprio sistema operacional mesmo, a interface gráfica não está 100% em português. Não é um defeito, mas é algo que pode ser um incômodo para algumas pessoas que não entendem nada de inglês, que é o usuário comum mesmo, ele não entende inglês, ele quer a coisa mastigada. Ou está em português ou ele não entende nada. Dificulta até para o suporte que as pessoas tentam ler uma mistura de português com inglês ali e acaba confundindo quem está do outro lado dando suporte. Bom galera, agora nessa última parte a gente fica com os resultados do benchmark para a gente saber mais ou menos como é que ficaram a pontuação dos pontos que eu selecionei para a gente fazer o teste. Depois, no futuro, aí, vocês vão ver nesse mesmo notebook outras distribuições que vai ficar mais fácil você fazer uma comparação entre os valores, porque hoje vai ser apenas um valor, não vai ter
ponto de comparação, mas futuramente vocês vão poder comparar com outras distribuições como é que o Triskel se comportou. Bom, gente, aqui então é o computador que a gente fez o teste, tá? Teste Triskel completo, mas não é bem completo porque eu não fiz todas as opções disponíveis no programa. Então ele é o Intel Core i5, né, 3230M, computador no Lenovo, notebook Lenovo, que deu uma identificação aqui, mas para facilitar então é o Lenovo E431, com uma placa de vídeo Intel HD 4000 e o Triskel 7. Aqui algumas informações do sistema, então, né? Isso aqui a gente vai comparar futuramente com outros computadores, outros sistemas que a gente vai testar com essa mesma ferramenta. Espero que vocês consigam enxergar aí, né, também esses valores. Aqui algumas pontuações dele, o I/O Stress, Unpacking the Linux Kernel, né, descompactar o kernel Linux, alguns encode VP8, X264, compressão do 7-zip, compilação do kernel, o OpenSSL e um benchmark Apache, que a gente usou aqui, depois vocês veem melhor os comandos. Então aqui o teste randômico, no caso aqui já tinha sido feito o teste outra vez, tá? Aqui é um comparativo das duas vezes que eu fiz o teste, até para ficar mais justo a gente fazer o teste duas vezes do que só uma vez. Podem ver que no segundo teste até ele se comportou melhor do que no primeiro em ambos os testes, né? Em nenhuma delas eu abri programas separados antes. Descompactando o Linux kernel, fazendo string, então cópia. Essa aqui, o único que ele, na segunda vez ele ficou abaixo. Typescale no string também, parecido nos dois. String, type triad, essa aqui eu não sei exatamente o que é esse triad. No VP8 encoding, diferença até que razoável, né, nos dois testes. No X86 ficou praticamente igual. Compressão e descompressão, Triskel completo. A diferença foi irrisória, praticamente um empate técnico entre os dois testes. Compilação do kernel, o tempo. Então nós tivemos aqui 348 quanto 351, também nada excepcional. OpenSSL, a performance, aqui sim tivemos uma diferença aparentemente bem grande nos dois testes. E no benchmark do Apache. Bom, gente, eu não tenho como comparar, até parece meio vago assim, eu só mostrei para vocês os dados. Fica meio complicado a gente comparar agora, porque eu não tenho comparação, é a primeira vez que a gente está usando esses testes. Nos próximos vídeos, próximo review que a gente fizer, eu já vou fazer com outra distribuição, aí nós teremos um ponto de comparação, eu vou voltar nesses resultados aqui, todos eles, e vou comparar então com outro sistema, daí eu vou comentar também como que cada um se sai em relação ao outro. Bom, galera, isso era então o nosso review do Triskel, GNU Linux, um Linux totalmente open source de verdade, né? Um free software com realmente código aberto e livre. Espero que vocês tenham gostado aí e até o próximo review do canal Tecnologia Aberta TV.